E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar nesta aula sobre equação do segundo grau incompleta, tá? É a nossa equação do segundo grau incompleta. Tá bom, gente? Ela é do tipo C igual a zero. Quer dizer que o coeficiente C é nulo. Olha só, quando nós temos uma equação do segundo grau, ela tem esse formato aqui, olha. AX² mais BX mais C. Tudo bem? Na hora da resolução, ela é igualada a zero. Só que o que eu quero mostrar para vocês, que este coeficiente C aqui, ele não vai existir, porque ele vai ser igual a zero. Então é AX² mais BX, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa resolução. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, que eu vou chamar de exemplo número 1. Ele é 2x², olha lá o formato, mais 5x igual a zero. Gente, é um exagero nós usarmos a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara para resolver uma equação incompleta. Tudo bem? É um exagero. É como se você usasse uma Ferrari turbinada para ir até menos de 100 metros da sua casa comprar pão na padaria, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Olha só, vamos resolver isso aqui. Eu vou usar um método de fatoração conhecido como termo comum em evidência, tá? Nós vamos colocar o termo comum em evidência. Olha só, desses dois termos, repare que eu tenho x² e eu tenho x. Então eu vou colocar o x em evidência, certo? E como eu vou fatorar? A fatoração, gente, aqui, a gente vai transformar esta adição em uma multiplicação. Então vejam só, eu abro parênteses, tá? Por quê? Eu verifiquei que eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então o que eu faço? Primeira coisa, tá? Eu vou pegar esse 2x² e vou dividir por x. Vou até fazer de uma cor diferente aqui, olha só, gente. 2x² dividido por x. O x é o que a gente colocou em evidência. É a mesma coisa que eu colocar 2x vezes x, que vai resultar em 2x², dividido por x. Olha o que acontece. Eu corto esse x com esse. Vai sobrar quem? 2x. Vou lá no meu parênteses e coloco 2x. Tá? Copio o sinal de mais. E agora eu vou fazer o seguinte, olha lá, 5x dividido por x. Olha o que vai acontecer, gente. Multiplicação aqui, tá? Corto esse com esse, vai sobrar 5. Então eu venho e coloco 5 aqui. Isso igual a zero. Olha o que eu disse para vocês, eu transformo isso em uma multiplicação. Aqui tem um pontinho de multiplicação, tá? Nem sempre ele aparece. Se nós fizermos uma distributiva, x vezes 2x é 2x² mais x vezes 5, 5x igual a zero. Agora, gente, o que é importante, tá? Sempre que uma multiplicação resulta em zero, quer dizer que um dos dois fatores é igual a zero. Então eu simulo como se este fosse igual a zero e esse também. Então o que eu faço aqui? Olha lá, x é igual a zero. Nós já temos nosso primeiro resultado. Lembra que na equação do segundo grau eu calculo x1 e x2? Então, nós já temos aqui um deles. O segundo, eu vou pegar esse outro fator, que é o 2x mais 5, todo lá dentro do parênteses, e igualo ele a zero. Certo? O que vai acontecer? Vamos lá na álgebra. 2x é igual a menos 5
x é igual a menos 5 meios. Então, eu tenho aqui o meu segundo resultado. Tudo bem, gente? Isso. Então, tá resolvido aqui. Não foi utilizada a fórmula de Bhaskara. Por quê? É uma equação curta, não é necessário. E outra, você fazendo este método, você pratica a fatoração e colocar o fator comum em evidência. Isso. Deixa eu jogar a tela para cima aqui. Vamos para um segundo exemplo. Segundo exemplo, vamos lá. Nosso segundo exemplo é o seguinte: x ao quadrado mais 20x igual a zero. Tá bom, gente? É o mesmo formato, tá? O que eu faço? Eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então, x em evidência, abre parênteses. O que eu faço aqui no meu rascunho? Olha lá, x ao quadrado dividido por x. X ao quadrado podemos reescrever como x vezes x, dividido por x. Multiplicação, aqui é divisão, corta em cima, corta embaixo. Isso é igual a x. Olha lá, x. Respeito o sinal de mais. Agora eu vou dividir o 20x por x. Então, 20x dividido por x. Olha o que acontece. Corta, corta. Quem sobrou? 20. Olha lá. 20 igual a zero. Então, eu tenho uma multiplicação que resultou em zero. Esse fator multiplicado por esse resultou em zero. Então, a gente faz a seguinte simulação. X é igual a zero. Já é o nosso primeiro resultado. Tá bom? E o segundo, x mais 20, que é o nosso outro fator, é igual a zero. Então, o que vai acontecer aqui? X é igual a menos 20. Gente, reparem uma coisa. Sempre que eu tenho uma equação de segundo grau incompleta, onde eu não tenho o termo c, que seria aquele número sozinho, uma das raízes é zero. As raízes são os resultados, tá? Uma das raízes é zero, tá? Sempre. Se você usar a fórmula de Bhaskara, o someproduto, o que for, para calcular isso aqui, você vai perceber que uma das raízes é zero, tá bom? Então, ó, para a gente fechar isso aqui com chave de ouro, vamos para um terceiro exemplo. O terceiro exemplo, ele é x ao quadrado mais x igual a zero. É um exemplo bem básico e nem por isso menos importante. Olha lá, eu tenho x aqui nos dois termos, então x em evidência, abre parênteses. Então eu tenho x ao quadrado dividido por x é a mesma coisa que x vezes x dividido por x. Corta, corta. Isso é igual a x. Olha lá. E aí eu coloco o meu sinal de mais. Tudo bem? E vai acontecer o seguinte. X dividido por x. Gente, muita atenção nisso aqui, ó. X dividido por x. Se fosse 10 dividido por 10 daria 1, 20 dividido por 20 daria 1. Quer dizer, uma coisa dividido pela mesma coisa dá 1. Eu não sei quanto x vale, só a única coisa que eu sei, esse x é igual a esse. Então, uma coisa dividido pela mesma coisa, resultado é 1. Tá? Isso é igual a zero. Tá bom? Então, a gente faz o seguinte. Como a multiplicação deu zero, vamos simular que esse primeiro x é zero. Olha lá, x é igual a zero. Já achamos o primeiro resultado. Agora, a gente vai achar o segundo. Como? O segundo fator, x mais 1, é igual a zero. Fazendo aqui a álgebra, x é igual a menos 1. Então, quer dizer que esse exemplo, tá? X é zero, x é menos 1. Se nós fôssemos colocar aqui, fosse exigido o conjunto solução, 0,
Desculpe, é menos 1 e 0, tá? Não é menos 1,0, é menos 1 e 0 seria a solução dessa nossa equação, tá bom? Espero que tenham gostado e até uma próxima aula. Obrigado, gente!